Estamos de volta com o meio ambiente por inteiro. Os nossos convidados de hoje são Leodegar Tiscoski, secretário nacional de saneamento ambiental do Ministério das Cidades, e Albano Araújo, coordenador de estratégia de água doce da ONG PNC, The Nature Conservancy. A nossa equipe de reportagem foi às ruas para saber o que as pessoas estão fazendo para economizar a água. Veja só. Quando eu faço a barba, eu tento minimizar um pouco da torneira e tentar economizar o máximo, não no final do mês a gente vai para o espaço. É para lavar a área, quintal, as coisas com água que sobra de roupa que a gente lava na semana. Na hora de tomar banho, eu não ligo o chuveiro o tempo todo. Eu ligo um pouquinho, molho o corpo, sabor, desligo e volto a ligar novamente. Economizar água e separar o lixo. Eu procuro não gastar muita água, assim, eu procuro economizar. Faço coleta seletiva, economizo água o suficiente para não acabar um dia, porque eu sei que daqui a uns tempos não vai ter água para a população. Leodegar, quais são os fatores que levam a água a ser perdida para o consumo? Bom, nós temos vários exemplos de pessoas que já têm consciência, mas tem muita falta de consciência nesse ponto. E uma das falhas é que nas companhias, nas prestadoras de serviço, estadual, municipal, departamentos, prefeitura, falta a hidrometação. Em cada domicílio ter o seu medidor. O que acontece? Uma casa não tem um medidor, vai puxando extensão para as demais. A dona de casa vai lá varrer a calçada, tirar uma folhinha da calçada com jato d'água. Água tratada, aquilo é preciosidade. Cara. Ao invés de usar a vassoura, recolher aquela folhinha, ela vai varrendo a calçada, vai lavar o carro. A falta da hidrometação, da medição, leva a esse exagero no consumo. Agora, essa perda não é só lá na ponta, no domicílio. Essa perda ela pode ser na rede física, que é precária, no exagero no consumo, nos gastos que são feitos lá na ponta. Tem um gasto desse aí que fica com a torneira aberta, não se dá o luxo nem de colocar uma torneirinha de plástico lá para reduzir aí a perda, né? E também tem a perda nas empresas da própria fatura, da falta de controle, de falta de hidrometação e falta de gestão dos serviços. Então, é um volume muito grande de perda no Brasil. E dentro do PAC nós estamos investindo agora, vamos disponibilizar esse ano, 2 bilhões de reais. Primeira vez que está sendo feito isso no Brasil, no governo federal. 2 bilhões de reais serão disponibilizados para que as companhias estaduais, municipais, captem esses recursos para investir em redução de perdas. A nossa meta com esses 2 bilhões é reduzir dos 40%, 41%, que é a média nacional, para 34%, 35%. Isso, o objetivo é chegar no ideal, que hoje nos países desenvolvidos chega a 20% a perda. Né? 20% ainda é um tolerável, tolerável 20%. Albano, a iniciativa privada, ela ainda precisa ser conquistada no que diz respeito à questão da água, e o que é a pegada hídrica? Explica para a gente. Bom, a pegada hídrica, na verdade, é um indicador de apropriação do recurso hídrico. Então, ela não é apenas uso, não é consumo, mas é, na verdade, um indicador que mostra o volume de água que foi usado num determinado processo, num produto, que ficou indisponível para outros usos, né? Então, ela usa um conceito que está definido em diversos trabalhos científicos para fazer esse cálculo. Ou seja, desculpa te interromper, a quantidade de água que a gente utiliza no decorrer da vida, é isso? Não. É que você se apropria de um determinado produto. Então, quando você disse ali na entrada que uma pessoa dentro de casa consome mais água ao comprar um produto, é porque na elaboração desse produto foi necessária água em toda a cadeia produtiva, né? E você está contando a água que ficou indisponível. Então, um exemplo simples, né? Na ideia de consumo, a água que se ele usou X litros de água para irrigação, você somaria os X litros de água. Na pegada hídrica, não. Você só vai usar a quantidade de água que foi irrigada, que foi absorvida pela planta e foi evapotranspirada. Aquela que voltou para o solo e continuou na bacia hidrográfica, ela não é contada porque ela não foi apropriada. Exatamente, ela está disponível para os outros usos. Agora, a pegada hídrica, e aí isso vai ao encontro dessa visão do problema do esgoto, ela contabiliza o que nós chamamos de água cinza, né? Que a água da chuva seria verde, nessa que se capta dos rios seria azul, e o impacto com poluentes seria medido pela pegada cinza. Então, na cinza, ao jogar um efluente num rio ou
ao poluir um lençol freático, você calcula o volume de água que você precisaria para diluir aquele efluente ao nível em que a água voltasse ao seu estado normal. Então, no caso do uso doméstico, nós temos a questão do óleo, né, que é usado nas casas, né? Existem vários números, alguns falam que 1 litro de óleo precisa de 10 mil litros de água, né, para se dissolver. E na indústria, já existe uma consciência da melhoria do uso dentro da indústria, por um motivo muito simples, né? Água é dinheiro, não só para pagar água, mas porque movimentar água dentro de uma planta, de uma indústria, demanda energia. Quanto mais água eu movimentar no processo, mais energia eu gasto. Se eu conseguir elaborar o mesmo produto com menos água, eu economizo dinheiro 2 vezes. Eu pago menos água e eu pago menos energia. Mas muitas indústrias ainda cometem o equívoco de lançar efluentes que poluem. Então a pegada hídrica ela ajuda a dimensionar esse processo todo e muitas empresas no mundo, inclusive grandes empresas do mundo, já são parceiras da rede da pegada hídrica e estão usando o conceito para otimizar o seu uso. Ledegar, aqui no Brasil, essas empresas que, porventura, jogarem água poluída ou alguma coisa assim em rios, elas são multadas? Existe pena para isso? Tem as penalidades. Aí tem os organismos ambientais, municipais, estaduais, o próprio IBAMA, e quando somente do resíduo industrial, é uma penalidade pesada, né? Agora, dentro dessa linha da indústria, nós já temos hoje, em São Paulo, por exemplo, já temos rede de reuso de água, que é outro ponto vital. No Brasil, começa a ter essa consciência, né? Os nossos domicílios, principalmente em prédios, não estão adaptados para isso, né? Temos que começar a projetar a construção civil para o reuso. Gente, nós temos o que? A água negra, a água suja, a água cinza. No conceito da pegada hídrica, vocês têm 3 cores. A água verde, que é a água da chuva, que é utilizada no produto, a água azul, que é captada dos rios ou do subsolo, na água subterrânea, e a água cinza, que é, na verdade, aquela água que é impactada, que é o volume de água que é necessário para diluir um determinado efluente. Então, por exemplo, se uma indústria que lança um efluente, como o Dr. Ledegar falou, se ela começa a tratar esse efluente, começa a lançar água limpa, ela deixa de ter pegada cinza. Então, na verdade, do ponto de vista da indústria, por exemplo, não existe sentido em que ela tenha pegada cinza no século XXI. Ela deveria tratar, reutilizar toda essa água, né, e simplesmente lançar uma água de qualidade, devolver uma água de qualidade e ter um ciclo muito mais eficiente interno, né, da água, não tendo pegada cinza. Pegada azul é difícil a indústria não ter, porque em alguns produtos a água está dentro do produto. No caso das bebidas, né, e mesmo produtos de limpeza. E os produtos de limpeza, eles geram pegada cinza no consumidor, por exemplo. Você gasta menos água para fazer um sabonete do que para usar um sabonete. Porque ao usar o sabonete, você demanda um volume de água para dissolver aqueles produtos. Então você acaba tendo uma pegada cinza de um sabonete que é muito maior do que a pegada hídrica azul e verde que foi usada na elaboração do produto. Quem tem criança em casa sabe que não é nada fácil economizar água, mas é fundamental que os pequenos aprendam desde cedo a valorizar um recurso natural que é imprescindível à nossa sobrevivência. Confira. A água doce é um recurso renovável, mas suas reservas são finitas. Apenas 1/3 da água doce disponível em nosso planeta é acessível. Por isso, a saída é poupar. E o esforço tem de ser coletivo. Muitas vezes são as crianças que têm maior consciência do problema. Eu não gosto de desperdiçar água. E não posso deixar a torneira ligada. Se a água acabar? A gente fica com sede, aí a gente fica fedido. Para o Ministério da Educação, é fundamental que as escolas abordem em sala de aula o tema do uso racional da água. Quando isso acontece, as crianças levam a lição para dentro de casa. Eu tenho uma plantinha. Se acabar a água, eu nunca mais vou poder ver ela. Eu bebo água todos os dias, mas eu não deixo a água ligada. Tem que preservar a água. Ledegar, as crianças exercem um papel fundamental aí no que diz respeito ao uso racional da água, principalmente daqui para frente, né? Sem dúvida, sem dúvida. E, aliás, ele está sentindo a evolução, né? Na questão do lixo, por exemplo, era comum o pai lá no automóvel jogando papel de bala, o cigarro, a latinha.
E hoje a criança já puxa na orelha dos pais e chama atenção, e hoje o próprio adulto já vai se disciplinando. Mas essa conscientização é fundamental. Nós temos, inclusive, um programa na Secretaria Nacional de Saneamento, que é o Programa de Educação Ambiental e Mobilização Social em Saneamento. Aproveitar a estrutura que existe da sociedade e a própria educação, que é um trabalho junto com o Ministério da Educação, o Ministério do Meio Ambiente, vários ministérios. E essa conscientização é fundamental, é importantíssimo, e também a conscientização do adulto, porque ele tem a obrigação de respeitar esse bem que é tão fundamental para a nossa vida. Albano, você que tem uma pequena em casa, ela te controla ali no uso da água? Como é que funciona? Pois é, tem uma lindíssima, né? E ela realmente, assim, já tem uma consciência. Eu acho que nós estamos evoluindo muito nessa questão da educação ambiental nas escolas. As crianças já estão trazendo isso para casa, né? Lá em casa, assim, pela minha influência também, ela já recebe esses conceitos, né, sobre a questão do uso da água, e realmente é o futuro. Nós realmente acreditamos que essas crianças vão formar uma geração muito mais verde, muito mais ecológica, muito mais consciente. Sustentável. Elas vão garantir a sustentabilidade aí para as próximas gerações, porque a nossa teve algumas dificuldades, né, até pelo contexto que aconteceu o nosso desenvolvimento, mas a geração deles eu acredito que vai criar um planeta sustentável. O que a gente pode fazer no dia a dia para racionalizar o nosso consumo de água? Consciência é o principal, e participar de toda essa mobilização da sociedade na valorização do uso da água. Cobrar também, dos agentes públicos que cumprem a sua missão. Como eu disse, o volume de perda no Brasil é muito alto. Então, essa participação da sociedade é fundamental para que a gente possa, em conjunto, mudar os nossos hábitos e também corrigir essas distorções tão graves que temos, né, na questão do saneamento, aí, que é fundamental, né? Tanto a recuperação da rede hídrica, o nosso trabalho é muito focado nas bacias hidrográficas, né? E principalmente reduzir o consumo de água. É isso, Albano? Acho que assim, as responsabilidades são compartilhadas, é governo, sociedade civil, é indústria, agricultura, né, todo mundo junto. Eu acho que dentro das casas, essa questão da consciência, ela também tem que passar pela mudança de certos padrões de consumo, né? Nós temos alguns padrões de consumo que não são sustentáveis, né? Alguns deles nós estamos sempre falando na televisão, das sacolinhas de plástico, mas cada pessoa pode chegar no supermercado e, se ela tiver um certo conhecimento, ela pode optar por produtos diferentes. Então, um exemplo simples é usar, por exemplo, um produto orgânico. O produto orgânico, ele tem um consumo de água muito mais eficiente, muito mais consciente, e sempre optar pelo produto orgânico, ainda que haja uma pequena diferença de preço, ele representa distribuição de renda no campo, ele representa conservação do meio ambiente, ele representa um uso muito mais adequado da água e de todos os recursos naturais. Então, são escolhas que se pode fazer, né? Leodegar, Albano, muito obrigada pela presença de vocês. E o nosso programa fica por aqui. Na semana que vem, a gente volta com mais Meio Ambiente por Inteiro.